Que a paz de Cristo Jesus possa estar sobre cada um de nós e em épocas difíceis e dias atípicos, nós temos que aprender cada vez mais a confiar nesse Deus maravilhoso. E é por isso que eu quero compartilhar contigo uma porção da palavra de Deus que se encontra em Apocalipse capítulo 15 e os versículos 1 e 2. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com esse se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E o versículo 3 diz assim: E entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das Nações. E o texto continua de maneira impressionante. Sabe, João estava isolado na ilha de Patmos, um prisioneiro, um mártir cristão, separado da igreja primitiva, e possivelmente depois de um dia bem difícil, ele agora então começa a descansar, diante dele o mar Egeu, e ali João tem uma revelação que é impressionante. Deus anuncia para ele aquilo que seria o momento da libertação do povo de Deus, através da manifestação da cólera de Deus, que nós chamamos as pragas do Apocalipse. Para os ímpios são pragas, são os flagelos, são o juízo de Deus caindo sobre eles devido à resistência e o abandono de Deus. Mas para o povo de Deus é uma outra leitura. Para o povo de Deus são milagres e a intervenção de Deus libertando o seu povo e a proximidade da volta de Jesus. E a história aqui descreve uma cena impressionante, que é a cena de um cântico, o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro de Deus. Mas o fato é que Deus revela na realidade para João algo que vai acontecer no futuro, dizendo: as pragas vão acontecer assim, assim, assim. E antes da descrição dessas pragas, existe aqui a descrição do cântico do Cordeiro. Você sabe muito bem e conhece muito bem a prática, né? Eu não posso simplesmente cantar vitória antes da vitória. Não é algo comum. E aí, quando você olha para aquilo que João escreveu, você questiona: será que João aqui cochilou? Será que houve um erro de redação? Ele colocou aqui o cântico de vitória antes da libertação, porque o cântico aqui está localizado antes da descrição das pragas e da libertação. Quando nós olhamos a história como aconteceu lá na época de Moisés, nós percebemos que Moisés foi ao Egito e, como homem de Deus, pede para que o povo vá em direção ao deserto para adorar a Deus. E diante da resistência e endurecimento do coração do faraó, Moisés continua insistindo, mas Deus envia as pragas. Para os egípcios eram as pragas, para o povo de Deus eram a intervenção de Deus, os milagres de Deus, produzindo assim a libertação. Finalmente o povo recebe a permissão e o povo vai em direção ao deserto, mas o faraó se arrepende da decisão, volta atrás, forma um exército e começa então a perseguir o povo de Deus. Eles agora são encurralados ali porque eles têm as montanhas, e eles têm diante deles o Mar Vermelho. E agora, diante do Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abre, o povo atravessa a seco, e quando o povo está a salvo do outro lado, o exército inimigo agora começa a trilhar o mesmo caminho. Mas o Mar Vermelho engole os inimigos, e agora Moisés reúne o povo, e diante dessa vitória, desse momento de êxito,
Moisés então convoca o povo e eles cantam o cântico de vitória, o cântico conhecido como cântico de vitória de Moisés. E agora Moisés celebra numa lógica muito clara. Houve as pragas, a libertação e o cântico. Mas aqui em Apocalipse existe uma inversão. O cântico de vitória está antes da descrição das pragas. Por que isso? Muito simples. João não errou. É a certeza de que o povo de Deus será vitorioso, que a vitória é certa. E essa vitória foi conquistada lá na cruz do Calvário. Por isso nós podemos ter a certeza de que mesmo diante de dias difíceis, nós temos o cuidado e a proteção do nosso Deus, porque a vitória do povo de Deus é certa. Que nós possamos clamar, que nós possamos buscar e que nós possamos cada dia mais estar mais perto de Jesus. Que Deus nos abençoe.